Beleza, né? Bom, pessoal, boa tarde para os alunos presentes, a Eliane, Patrícia, Bruno, não sei se tem mais alguém, se tiver eu não estou vendo, desculpa. Também para os alunos que vão assistir depois, né, em outro momento, agradecer a presença de vocês, é, parabenizar também, né, por estarem aqui, conseguirem tirar esse tempinho, que não é um horário muito agradável, muito fácil, né, para todo mundo, mas parabéns por estarem aqui. Hoje a gente, então, vai dar sequência na nossa segunda aula. A gente fez a primeira aula síncrona. Para quem não assistiu, não deixa de assistir. Eu enviei o link da gravação da aula para os professores mandaram para vocês também subiram no canal lá do GEMP, mas eu acredito que o vídeo lá do canal do GEMP, ele está com algum defeito. Eu já avisei, mas eu acho que eles não arrumaram. Pelo menos até ontem ele estava aparecendo só o som e não estava aparecendo a imagem. Mas o link que eu disponibilizei para os professores passarem para vocês estava correto, tá aparecendo tudo certinho, tá? Ah, então, alguém falou aqui, né? Isso, Eliane. Ô, Eliane, então entra eu mandei também na pastinha mídias. Eu também subi lá na nossa pasta mídias, mas os professores mandaram para vocês. E aí, os que eu mandei para os professores, tá tudo funcionando, porque eu testei antes de mandar. Aí eu percebi que quando eles me avisaram que estava no canal, eu fui olhar e vi que estava só o áudio. Eu já avisei, se eu não me engano, foi antes de ontem, mas ninguém me retornou ainda, tá bom? Então tenta entrar pelo vídeo que o professor mandou. Ou lá na pasta mídia, eu coloquei também o vídeo nosso lá, da nossa última aula, e tá lá, tá correto, tá? É, Ah, beleza. Aqui a Eliane está dizendo que viu lá na pasta mídias e lá está rodando normal. Porque esse que foi para o canal está aparecendo só o som. Aí não tem jeito, né, gente? Aí fica muito difícil. Bom, pessoal, então a gente vai fazer da mesma forma, né? A gente está gravando, depois a gente manda para vocês, e manda o material também. Professor, pode passar, fazendo favor? Então, eu não me apresentei, né? Mas eu acho que já me apresentei na outra. Eu sou a professora Denise, eu sou a RD da disciplina de matemática financeira. Nesse semestre eu não tenho turmas, não sou mediadora, mas nós temos 5 mediadores, né? São os professores Antônio, o professor Wilton, o professor Anderson, o professor Esse e o professor Aderaldo. Na outra live participaram o professor Antônio, o professor Wilton e eu, e nessa live os professores Aderaldo, Dercy e Anderson, que vão explicar aqui para vocês um pouquinho das unidades 5, 6, 7 e 8. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou deixar o professor Aderaldo, ele vai começar aqui a apresentação, e boa Olá, aula aí para pessoal. vocês. Boa tarde aos professores e aos estudantes. Bom, vou começar aqui a minha apresentação, tá? Se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, pode falar comigo também, que eu vou estar em outra tela, tá bem? Bom, então tem um pouquinho da minha apresentação aí, né? Que é basicamente a formação em matemática, e já tenho atuado aí na FATEC desde 2023. Sou concursado lá da FATEC de Praia Grande, certo? Bom, e vou falar um pouco aí sobre as unidades 5 e 6, né? Que são unidades aí que elas, de certa maneira, elas trabalham conceitos que são simples, mas em outro lado também são bem importantes, né? Ao longo da disciplina. Então, o primeiro é sobre taxa de juros, né? Unidade 5, né? E trago aqui uma tabela que está lá na unidade 5 mesmo, página 7, que fala um pouco das transformações, né, de taxas compostas, quando a gente trabalha com juro composto, né? E funciona bem. Eu queria trabalhar basicamente algumas ideias para a gente não ficar preso a essa tabela, mas você conseguir trabalhar com qualquer prazo, né, com qualquer transformação, qualquer período que você tiver.
né? Então, fiz algumas ideias aqui, né? Primeira coisa, alguns conceitos bem básicos, né? São importantes, já foram nas unidades 2 e 3, que é a ideia, né, de taxa simples, quando a gente trabalha com juros simples, e as taxas compostas, né? Quando a gente trabalha com juros compostos. E peguei a ideia do 12%, porque para fixar mais essa ideia, né? Então, quando a gente está falando de taxa simples, a gente fala de 12% ao ano, é 1% ao mês, diretamente. Agora, já as taxas compostas, a gente tem que fazer uma transformação para deixar a taxa equivalente, né? Então, 12% ao ano corresponde aí a 0,9488%, né? E um jeito da gente perceber isso foi com esse exemplo aqui que eu coloquei, né? Então, um capital aí aplicado, um capital de R$ 5.000, gera o mesmo montante, tanto com uma taxa de 12% ao ano, quanto a uma taxa de 0,9488. Ou seja, é, a ideia de transformar taxa equivalente é a ideia que vai retornar aí o mesmo montante, né? Ó, então aqui, percebe, na aplicação anual e na aplicação aqui mensal, né? E veja que as duas contas vão dar a mesma coisa. Então, encontrar uma taxa equivalente é encontrar esse multiplicador, né? Que vai multiplicar o meu capital, certo? E para isso aí, eu propus um problema aqui, né? De transformações de taxas, em que a gente vai abordar e tentar, de certa maneira, não usar a tabela, né? Mas em cada situação, ir raciocinando. Deixa eu só desligar aqui o. Acho que tem alguma coisa fazendo barulho aqui. Né? Então, se você está assistindo a essa aula aqui depois, aí faço convite para você paralisar o vídeo, né? E tentar resolver o problema, né? E depois acompanhar aqui a resolução. Tá falando, né? Tentei pegar nos dois problemas que eu vou desenvolver aqui, pegar situações próximas aí da real, né? Então, vamos lá. Uma instituição financeira oferece para seus clientes o seguinte modelo de investimento. Então tá aí, né? Uma aplicação única de R$ 10.000 e um retorno aí de 18% ao ano, sendo que você pode retirar esse dinheiro a qualquer momento mediante as taxas equivalentes, né? Você não precisa ficar necessariamente um ano, né? Então, esse tipo de investimento eu vi que estava disponível em dois bancos, assim, parecidos, né? Bem parecidos com esse. E eu achei interessante, né, para a gente pensar. Então, tem quatro exemplos aí, né? De pessoas que deixaram tempos diferentes no investimento. Então vamos lá, no item A aí, olha só, peguei o primeiro caso, que é o mais simples de todos, né, de resolver. E aí tá aí, nessa conta que a gente já viu lá na unidade 3 de juros compostos, né? Bom, a Ana deixou o investimento aí por um ano, então é fácil, né? O tempo que ela deixou é o mesmo, é a mesma unidade de medida da taxa de juros, então a gente já pode aplicar diretamente, né? Coloco aí 1 mais a taxa elevado a 1, que é o mesmo da taxa, certo? Então, ela vai retirar aí 11.800, né? A situação fica um pouco diferente quando a gente pega aqui o caso, esse segundo, que é da Beatriz, que deixou um semestre, né? Então, um equívoco bem comum é a gente achar que 18% ao ano, isso vai ser 9% ao semestre, né? E a ideia que eu queria trabalhar com vocês é essa daqui, ó. Então, eu sempre vou colocar aqui, como minha taxa está anual, desse lado, eu vou colocar a correspondência. Então, só coloco aqui, né, ó, um ano, ele corresponde a 2 semestres. E, de certa maneira, é basicamente essa a ideia que a gente vai usar em todas as situações, e que você pode usar em quaisquer outros períodos que você queira transformar em taxas, equivalentes, né? Então, eu vejo aqui, ó, um ano.
ele corresponde a 2 semestres, então esse fator multiplicador aqui, ó, em laranja, né, tudo isso aqui vai ter que dar igual a tudo isso aqui, certo? E aí eu vou ter que descobrir a taxa anual, eu já sei quanto que é, 18, e eu vou descobrir esse I semestral aqui, certo? Bom, aí fazendo algumas operações, né, algébricas aí, que a gente, imagino que vocês já estejam acostumados, né, ó, substituo aqui os valores, né, ó, então como a minha taxa anual é 18%, escrevo na forma decimal, que é 0,18, vou resolvendo, né, essa equação aqui, certo? Vou chegar então que a minha taxa semestral, ela é 8,68%, né? E agora sim eu consigo aplicar aí ao meu problema que, né, como deixou um semestre, então aqui já está na mesma unidade de medida da taxa e do tempo, certo? Né? Mas a ideia que eu queria trabalhar é que você não precisa ficar memorizando todas essas taxas, né? Toda aquela tabela, até porque vai ser um pouco difícil, né? Mas sempre você pensar cada situação utilizando essa ideia, né? Então, no próximo exemplo aí do Carlos, vê só, a gente tem aqui, né, ó, e resgatou após 5 meses. Só que a minha taxa, né, como já estava no enunciado, ela está anual. Então, eu tenho que transformar novamente, fazer uma transformação de taxas equivalentes um ano, e eu sei que um ano corresponde a 12 meses. E aí eu só mudo aqui. Pronto, agora é só resolver, né? A taxa anual, a gente já sabe que é o 0,18, né? E aí eu vou descobrir quanto que é essa taxa mensal, né? Fazendo aí uso das operações diversas, né? Resolvendo aqui a situação, a gente vai chegar aqui a taxa mensal, né? No número decimal e também aí em forma de porcentagem, né? Então percebe que nessas transformações de taxa é só essa primeira linha que a gente vai precisar pensar. Então eu consigo transformar, por exemplo, taxa anual em taxa mensal, taxa anual em taxa diária, taxa mensal em taxa diária. É só eu fazer a relação de quanto que um é para o outro, né? Então, basicamente, você só mexe aqui nos expoentes, né? Bom, então como a gente encontrou aqui a, a taxa mensal, né? Que é de 1,3888, aí agora eu resolvo, né? Ó. Bom, a minha taxa e o meu período aí estão na mesma medida, né? Eu consigo resolver normalmente. Então, deixou por 5 meses, 5 períodos aí a taxa mensal que vai chegar e vai resgatar então 10.713, né? Então, percebe que com essas ideias a gente consegue fazer qualquer conversão de taxa e calcular diversos valores aí, né? Para essa situação problema e diversas outras. E o último aí, né, ó, desse mesmo exemplo, é a ideia de transformar também, né? Então, vê só, a Daniela também utilizou esse investimento aí, né? Pretendia deixar um ano e tudo, mas, vou lá, deixou 70 dias só, precisou do dinheiro, tá lá. Bom, dá para calcular? Dá também, né? Só transformar aí a ideia do um ano corresponde a 360 dias. Pronto. Agora você vai utilizando, né, as mesmas ideias, então substitui, passa aqui, né, raiz de ordem 360 de 1,18, né? Então meio que você está dividindo essa taxa, que não é bem divisão, né? Radiciando aí essa taxa, né? Em 360 partes. E aí você vai chegar, claro, num valor bem baixo, né? Que é o seu rendimento diário, né? Desse investimento, que é 0,04599 por dia, né? Então você consegue calcular até um dia, se você quiser, quanto que vai ser esse dinheiro, né? Beleza, uma vez já que já transformou a taxa anual em uma taxa diária, aí você pode aplicar a situação problema, né? Deixou na mesma unidade de medida e você resolve. Então, no caso, ela vai resgatar aí
10.327, né? Teve 327 aí de juros, né? Alguma dúvida, pessoal? Tá aqui na sala? Deixa eu voltar aqui e abrir o chat. Tá. Ah, legal. A Eliane perguntou aqui: como eu faço essa raiz de 360 na calculadora científica normal? Legal, boa pergunta, né? Porque raiz 360, sei nem como é que fala. Bom, eu tô com a minha calculadora aqui, mas eu vou escrever aqui na tela, tá bom? Como que eu faço na calculadora. Então, aqui, deixa eu só pegar minha caneta. Ó. Então, na calculadora, né, como que eu faço? Como que eu faço, né? Eu vou pegar essa partezinha aqui, então, ó, certo? Essa continha aqui na calculadora científica. Então, como que fica? Eu vou digitar lá na minha calculadora. Eu costumo fazer assim, né? Se os colegas, os professores tiverem algum jeito também, e puder me indicar, mas eu costumo fazer assim, né? Ó, digito lá o que eu quero, né? Opa, faz. Tô com uma caneta nova, então eu tô aprendendo a mexer nela. Acho que eu vou fazer aqui na mão mesmo. Ó, né? Digito lá 1,18, né? E aí, na calculadora científica, a gente tem que lembrar, né, que a radiciação e a potenciação, elas são operações inversas, né? Então, eu coloco elevado e coloco esse daqui, né, ó, 1 dividido, sinal de divisão, por 360, né? Qual que é a ideia, né? Uma das formas de notação aí é que a raiz quadrada de um número, por exemplo, raiz quadrada de 4, vou colocar 4 não, vou colocar 9. Raiz quadrada de 9, né? Ela pode ser escrita assim também, né? Como igual a 9 elevado a meio, certo? Então a gente usa essa mesma ideia aqui, né? 1, raiz de índice 360 de 1,18 é a mesma coisa que 1,18 elevado a 1 sobre 360, né? Até eu costumo usar assim, na calculadora até tem uma tecla aqui, né? Mas eu acabo não costumando usar, que ela fica em cima, exatamente em cima, né? Não sei se dá para ver aqui, da potenciação. Então você tem que apertar o Shift e apertar que dá, né? Você digita o índice da raiz, também funciona, né? Então, aproveita para testar essa tecla, né? Ver se funciona. Isso, a Eliane colocou que na HP dá para fazer? Na HP eu não sei como que funciona, viu? A raiz quadrada, mas certamente dá para fazer. Se algum professor souber fazer de maneira prática na HP, a raiz quadrada, a raiz, né, de qualquer índice na HP, que eu imagino que não deve ter o 360 diretamente, né? Mas vamos ver, acho a tecla, tem que utilizar o Shift. Também dá, né? Utilizando a ideia do Shift, né? Você digita o número antes, né? Viu? Funciona do mesmo jeito, né? Isso aí. Vamos lá, a Patrícia está digitando, acho que está digitando uma pergunta, aí eu vou esperar. Calcular taxas equivalentes diretamente no HP? Hum,
Não conheço, viu? Não sei. Minha familiaridade com a HP, ela é principalmente quando a gente quer calcular as séries de pagamento, né? Então, isso eu uso, mas outras coisas eu acabei acostumando mais a usar a calculadora científica. Mas é uma boa pergunta, eu posso pesquisar também e disponibilizar de alguma maneira, tá bom? Isso aí, legal. Esses dias teve uma pergunta no fórum lá, nossa, que deu. Tive que pesquisar bastante, assim, porque a pessoa usou um caminho bem legal de resolução de exercícios, assim, que eu nunca tinha pensado. Então é bem interessante que a gente acaba aprendendo bastante quando os alunos pensam de um jeito diferente, assim. Estava completamente diferente do gabarito. Achei bem legal. Bom, é, então essa aí foi a parte, né, que a gente fala aí da taxa de juros, né? Então, vê só, voltando um pouquinho ao problema aí, né? É, esse tipo de aplicação aí tem bastante, né? Os bancos, esses bancos digitais, né? Eles estavam numa concorrência, né? E oferecendo um pouco dessas tipo de investimento, né? Então, pro cliente aí valia bastante a pena, né? Porque você pode deixar o dinheiro lá e você pode tirar a qualquer momento e ele vai render aí acima da taxa Selic ainda, né? Então, ela é bem interessante, né? Se você tem um banco digital e consegue colocar algum valor lá, né? Mesmo que seja para você testar, né? E entender como funciona isso, eu acho que é uma experiência bem interessante. Não precisa ser um valor alto, né? Esse aqui eu coloquei de 10 mil, mas pode ser de qualquer valor. Beleza. E falar um pouquinho de inflação também, né? Que é a unidade 6. Então, basicamente, a unidade 6 explica um pouco como que é a inflação, né? O que que significa a inflação, né? Que é a ideia do aumento, né, generalizado de preços. E como que o governo faz isso? O governo faz isso através de índices. E o utilizado no Brasil é o IPCA, né? Que mede o índice de preços para o consumidor amplo, né? O governo mede uma série de áreas, né? Como que os preços foram e calcula um índice geral para a inflação. Então, é comum, às vezes, por exemplo, produtos alimentícios aumentarem muito e outros produtos aumentarem menos, né? Vestuário. E aí, quando você junta na inflação, ela vai dar um valor tentando resumir tudo isso. Então, às vezes, a gente sente a inflação de um jeito ou sente a inflação de outro jeito, né? Dependendo dos seus hábitos também, da sua classe social, né? Da sua renda. Beleza, e coloquei aqui, ó, uma ideia, né, de investimento e a ideia de que a gente tentar calcular o ganho real, né, do investimento. Então, novamente, se você estiver vendo o vídeo depois, tenta resolver o exercício antes de ver a resolução. Acho que é uma boa estratégia de estudo. E aí tá, né? Uma pessoa investiu 20 mil por 2 anos em uma aplicação de renda fixa, com taxa de juros de 15% ao ano. A inflação do primeiro ano foi de 5,4 e a do segundo ano foi de 4,8. Calcular a taxa de ganho real do investimento, né? Porque a gente tem, né, quando a gente investe na vida real, né, a gente investe e a gente vai ter um ganho, né, nesse caso aí, após 2 anos. Mas é claro, né, que esse ganho, ele tem que ser medido de acordo com o poder de compra dele. E a gente avalia isso levando em consideração a taxa de inflação, certo? Bom, vamos lá então. Deixa o enunciado aí. E antes de tudo, a gente precisa calcular a inflação acumulada, né? Vê só, porque em um ano aí a inflação foi de 5,4, né, no primeiro ano, e no segundo ano aí a inflação foi de 4,8, né? E não é só somar, né, essas duas taxas, porque novamente, a inflação do segundo ano, ela pegou também a inflação do primeiro ano.
né? Então, um dos tópicos da unidade 6 fala sobre inflação acumulada, como que a gente calcula, né? E basicamente a gente usa essa ideia aqui, né? Que a inflação acumulada, ela é a multiplicação aí, né? Do, de vários fatores aí envolvendo as inflações parciais, certo? Então, nesse caso, como são 2 anos, o cálculo vai ficar assim, né? Um mais a inflação acumulada, um mais a inflação de cada ano, vezes, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser calcular, né? Ah, quanto que foi a inflação do ano de 2025? Aí eu posso ir lá no site, né, do IBGE, pegar a inflação de janeiro, inflação de fevereiro, inflação de todos os meses até agora, né, setembro, e utilizar esse mesmo recurso. É bem interessante fazer isso, né? Calcular algumas vezes. Na live do ano passado eu resolvi uma situação parecida, né, com essa do cálculo de inflação, certo? Bom, e aí, né, substituindo aí os valores, então colocando em número decimal, né, o 5,5% e o 4,8%, fazendo aí todas as continhas, né, chegando até aqui, a gente vai calcular aí, então, que a inflação acumulada nesses últimos 2 anos foi de 10%, né? Então, isso que eu vou ter que considerar nos meus investimentos, no meu ganho real. E aí, né, um pouquinho aí resolvendo o problema, eu pensei em resolvê-lo de duas maneiras, né? Que eu acho interessante também estudantes se apropriarem desses dois jeitos. Opa, deixa eu ver se tem uma. Ah, tem uma pergunta aqui do. ah, tá, desculpa, tem mais. Com essa taxa de retorno, eu acho que foi do investimento que eu falei dos bancos. E tem sim, viu? Tem sim. Tem alguns que pagam 120% da taxa do CDI, que vai dar quase isso. Pergunta da Eliane se as equações estão na prova. Normalmente tem, né? Os formulários que acompanham a prova. E o Bruno perguntou: se fossem 3 anos, eu deveria multiplicar a taxa pelo índice do terceiro ano? Isso, exatamente, né, Bruno? Você ia. Deixa eu voltar aqui. Você ia acrescentar aqui um terceiro ano, certo? E ia acumular do terceiro ano também. Se tivesse mais anos, você só ia acumulando, multiplicando, certo? Essa que é a ideia mesmo. A Denise já respondeu aí a questão no chat. Certo. Bom, então a ideia que eu tentei fazer aqui na resolução desse problema é resolver, né? Pegando o capital, vendo quanto que deu aí, né? De juros, fazendo o capital corrigido também, né? Ou seja, fazendo um pouco passo a passo. E depois a gente vai perceber que esse mesmo exercício ele pode ser resolvido diretamente, né, pela fórmula de Fischer, que está aí na página 11. Então é interessante perceber que a fórmula, nesse caso, ela é uma simplificação de todo um raciocínio, né? Bom, beleza. Tem uma informação bem importante aqui, né? Ó. Então, a taxa de ganho real é obtida após analisar os efeitos da inflação no investimento. E como que eu calculo essa taxa? Está aqui, né? Ó, o rendimento real e o capital inicial corrigido pela inflação. Porque imagina só, né? Nesse exemplo aí tem 20 mil. Só que daqui a 20 anos, esse 20 mil, ele não vai comprar as mesmas coisas que comprar agora, né? Então, por exemplo, se você fala assim, eu compro uma moto. Acho que 20 mil dá para comprar uma moto, né? Pensei agora rápido. 20 mil você compra uma moto hoje. Daqui a 2 anos, com 20 mil, você não vai comprar uma moto. Porque teve a inflação, teve todas as correções, né? Seu dinheiro, de certa maneira, a gente pode chamar assim, ele compra menos coisas, né? Então, para eu saber aí qual que foi o ganho real, eu tenho que pegar esse 20 mil e corrigir ele para a inflação também, certo?
Então, qual a ideia, né? Vamos lá. Peguei o meu capital inicial aí e corrigi ele, né? Ó, né? Ó, corrigi pela inflação, né? Ou seja, eu multipliquei aí pela inflação, simples assim, que deu 22.112. Então, explicando até um pouco a ideia de inflação, né? 20 mil hoje, ele vai ser equivalente, vai comprar as mesmas coisas que 22.112 daqui a 2 anos, né? Ah, opa, ih, tá, tocou aqui, né? Olha, eu preciso arrumar aqui, tá? E aqui eu vou ter o capital corrigido após o investimento, né? Ó, tá trocado essas duas aqui, tá bom, gente? Olha que eu percebi, né? Então, vê só, o meu capital após 2 anos, ele vai ser de 26.450, certo? Mas se eu não posso comparar esse 26.450 com 20 mil, porque teve a inflação, certo? Aí que eu tenho que fazer? Eu vejo a diferença, né? Esse montante aí e o capital corrigido. Então deu 4.337,20. Bom, agora eu consigo calcular a taxa real de ganho em 2 anos, porque eu ganhei 4.337, né, real, e comparado também com o valor do meu capital corrigido na data atual. A gente sempre tem que pensar nessa ideia de que data que eu estou falando do meu dinheiro. É um jeito que eu acho interessante de pensar, né? Então, meu rendimento aí nesses 2 anos, ele rendeu aí uma taxa de ganho real de 20%, que até deixo como exercício, uma proposta aí para vocês. Esse 19% em 2 anos, ele corresponde a quanto anual? Então, você vai ter que utilizar as ideias da unidade 5 para calcular essa. E é bem tranquilo também. E um outro jeito de. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, tá bom. É, um outro jeito de resolver é usando diretamente, né, a fórmula de Fisher, que ela está aí na página 11, que ela trabalha exatamente com a situação desse problema, né? Então, aqui está a fórmula de Fisher, né, onde o R aí é a taxa real, esse R aqui. Tem o I, que é a taxa efetiva, né, a taxa que está lá nos contratos. E tem o θ, que é a inflação acumulada, né? Tá aqui, ó, θ. E aí a gente pode só substituir pelos valores, né? Então, vê só. Aqui, né, na taxa efetiva aí, eu tive que colocar, né, 1,15 ao quadrado, porque foram 2 anos. Aí aqui, na inflação, eu coloquei a multiplicação do primeiro ano com o segundo ano que dá acumulada. Bom, fazendo as continhas aí, tudo direitinho, a gente chega aí no mesmo valor que a gente fez da outra maneira, né? Então, é bem interessante. Eu sempre, quando eu estou em sala de aula, sempre oriento os alunos a pensar um pouco dessa maneira, né? Estudar dessa maneira. Faz o problema, resolve, meio que a gente chama, né? Que é o faz na raça, fazendo todos os cálculos, tudo. Depois você vai ver que provavelmente já vai ter uma fórmula, um resumo do raciocínio, né? E aí fica muito mais fácil de você entender a fórmula e até não esquecer mais, né? Enfim, opa. Ah, ai, passou aqui. Dúvidas, comentários, pessoal? Ah, deixa eu ver as mensagens. Na fórmula de Fischer, não pode. Na fórmula de Fischer, não pode para elevar ao quadrado. Deixa eu ver. Acho que não. Ah, não pede para elevar ao quadrado. Ah, claro. Desculpa. É, é porque aqui, né, a gente tem a taxa, né? Como aqui são 2 anos, tá, Bruno? Aí eu estou calculando a taxa para 2 anos, né? E a taxa do meu investimento é 15% ao ano.
Se eu quiser calcular a taxa a cada 2 anos, aí ela vai ser um pouquinho diferente, né? Se a gente fizer as continhas aqui, ó, eu vou escrever aqui, tá bom? Que acho que vai ficar mais claro de entender, né? Então, o meu capital aí, ó, ele vai render assim, né? No total de 2 anos, 1,15 primeiro ano, vezes 1,15, certo? Aí você faz a continha aqui, ó. Então, aí vai dar 1,3225, certo? Então, como se em 2 anos ele tivesse rendido aí 32,25%, certo? Né? Que isso aqui vai dar em porcentagem 132, que a gente faz menos um, e vai encontrar. Então, a gente usa essa ideia, né? Que exatamente da unidade anterior que eu estava explicando, né? Se você fizer por um ano, né? Fica até uma ideia interessante, né? Fazer por um ano aqui, né? Pega todos os dados desse problema e vê o rendimento aqui, só do primeiro ano. E você vai calcular quanto que vai dar a taxa, certo? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. O Bruno tá escrevendo, eu tô esperando, tá bom, gente? Só pra- Tá, obrigado, Diego. A ideia do denominador, Bruno, é a mesma ideia do, do, do numerador, né? Por quê? Eu preciso calcular a inflação dos 2 anos, certo? Então eu peguei os 2 anos, eu tenho que pegar o acumulado e em cima o acumulado também, né? É que eu poderia ter calculado essa taxa separado, né? Entendi. Acho que colocar uma passagem a mais, acho que ficaria mais adequado mesmo. Ah, e eu mudei aqui o slide. E é 1,54 mesmo. Tem razão. E são, como a Eliane colocou, são as inflações dos anos. Isso. Isso mesmo, Gustavo. É que eu tinha colocado 1,54, aí eu falei, eu vou colocar 5,4, aí eu coloquei 5,5, né? Para os dados ficarem mais precisos, assim, as casas decimais. Não, tá certinho mesmo. Isso aí. Beleza. Eu vou. Já corrigi o material, tá bom, gente? E, bom, minha parte é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostei das perguntas. Achei legal quando as pessoas perguntam, sinal que estão entendendo, participando, né? Bem bacana. Aí, Denise, eu deixo com você agora. Agora Tá acho que é o comigo já. professor Desi. Tá bom, vou parar meu Isso. compartilhamento aqui. Ok. Eu vou compartilhar aqui. Ver se eu consigo dessa vez.
Professor Aderaldo, depois você arruma lá na nossa aquela pasta, que aí depois eu já junto tudo para mandar, tá? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. E toda vez eu me apanho nessa. Não sei se é essa aqui. Eu vou em tela inteira, né? Acho que é isso. Só que ele não É, está. tanto faz. Você pode compartilhar a sua tela ou você pode compartilhar a janela e escolher o que que você quer compartilhar. Nesse caso, está compartilhando a tela inteira. Inteira, né? Aí não apareceu, não, né? Apareceu toda a sua tela, está aparecendo Ah, tudo, todo. Ah, então tudo. acho que eu tenho que. Peraí. Aí, quando o senhor for compartilhar, tem duas opções ali do lado. Tem a tela e a janela. Aí clica na janela. Na janela. Aí escolhe o PowerPoint. Foi? Ou não? Foi a tela ainda. Só. Peraí. Nós, a gente parar da aula online, a gente fica. Então, eu tenho aqui. Aí. Eu tenho aqui o guia, janela, e eu coloco janela, mas não está chamando o meu. Não sei por quê. Era para chamar. É que quando colocar a janela, vai ter que colocar a janela e escolher o que que você quer compartilhar. Que aí vai aparecer as coisas que está aberto aí. Peraí. Aí talvez o senhor esteja clicando na primeira, por isso que está aparecendo já a primeira tela aí. O PowerPoint está aberto? Agora está aberto. Já? Ah, Então, aí agora acho que vai quando o senhor aparecer. Ok. clicar na janela, Agora aí apareceu. clica em cima do PowerPoint. Agora, acho que agora deu, né? Isso, agora foi. Aí eu Apareceu, acho que né? só precisa colocar no modo de Aí, né? apresentação. Ok. Então tá. Bom, problema online, né? Então, ou seja, faz muito tempo que a gente, desde 2020, 2021, então isso acontece. Mas boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com os alunos, né? Com os professores, em mais uma live aí. Eu sou o Dercy, né? Eu sou mediador online da turma 12, 13, 14, né? E eu estou na FATEC de São José dos Campos desde 2007, na verdade. Mas o meu concurso foi em 2008. Então já faz aí um bom tempo já que eu estou na FATEC São José dos Campos. Bom, nós vamos falar um pouquinho de séries uniformes, né? Então, na verdade, são séries de pagamento, que é a mesma ideia, né? E eu gostaria de falar um pouquinho aqui, séries uniformes. São pagamentos ou recebimentos sucessivos, né, em financiamentos e investimentos. Então, esses tipos de série uniforme ela pode ser finitos, a série é temporária, né? E, caso contrário, ela é chamada também de permanente ou perpétua. Eu trouxe aqui, né, dois exemplos para a gente fixar o que é essas duas situações aqui. O primeiro aqui é um financiamento de eletrodoméstico. Então, você vai comprar um eletrodoméstico, né? Ele vai ser um caso de uma série temporária, porque você vai pagando as dívidas, aí vai chegar um final que ela vai findar ali. E a segunda situação, né, é a renda mensal vitalícia de aposentadoria de uma previdência privada, é uma série que a gente considera ela como perpétua. Ela utiliza o valor dos juros sobre o montante investido para gerar uma renda permanente. Então,
essas duas situações que nós estamos falando aqui de séries uniformes aqui. Professor, desculpe Bom, te interromper, mas a tela não ah, está mudando. não tá? Aqui para mim tá. É que para a gente não está no modo apresentação. Aí tá aparecendo, né? Está aparecendo a primeira, a Então, primeira eu voltei imagem. nela. Aí Tá, apareceu. Agora, isso. apareceu? Embaixo apareceu. Série de Embaixo pagamentos? está na primeira tela, tá na primeira tela. Agora, deixa eu ver. Isso, agora foi para a série de pagamentos. Aí, né? Mas ela não está passando? Não, talvez seja porque não tá na forma de apresentação para gente. Tem quatro janelinhas embaixo que a gente enxerga. Ah, Antes do zoom, a quarta ali, se o senhor clicar, ele fica no modo apresentação. É uma dessas aí que o senhor está passando o mouse, então, aqui eu estou na apresentação de slide. Eu tá? tinha Na entrado apresentação, nele. engraçado que para a gente não aparece. Então é só ir mudando manualmente, que eu acho que dá para a gente ver. Agora tá no lugar certo. Assim? Assim dá, Agora será? tá. Bom, então, né, como eu falei, né, são pagamentos recebidos sucessivos, né, de financiamento e investimento. Ela pode ser finita, né, ou seja, temporária, e é chamada de, e também temos aquela que é chamada permanente ou perpétua. Então, um exemplo aqui que eu trouxe, né, se você compra um eletrodoméstico, né, ou um veículo, né, com algumas parcelas, então ele vai ser uma série temporária. Agora, uma previdência privada, né, quando ela utiliza o valor dos juros sobre o montante investido, então ela vai gerar para nós uma renda permanente aí. Agora passou, né? Bom, as séries Sim. uniformes temporárias podem ser pós-antecipadas e antecipada. Então, nós vamos ver o que é pós-antecipada e antecipada a partir de agora aqui. Então, ou seja, a antecipada é quando o primeiro pagamento ocorre no momento zero. Então, ou seja, é quando a gente, da série de pagamento, a gente, no ato. Então, ou seja, você dá uma entrada, né? Então, por isso que ela é chamada de antecipada. A pós-antecipada é quando o primeiro pagamento ocorre após o negócio, ou seja, um período após você fechar a transação ali. Aí, né, nós temos, né, para utilizar, né, as fórmulas, como vocês terão as fórmulas lá, então nós teremos a série uniforme pós-antecipada, então onde a gente usa, né, o valor presente, né, é o PMT, que são as parcelas, vezes 1 mais i elevado a n menos 1, e 1 mais i elevado a n vezes i. Então, isso aqui é para o valor presente que nós trabalhamos aqui. E para o valor futuro, nós usamos o valor da parcela, que é o PMT, vezes, né, 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por i. Então, isso aqui quando o exercício, né, você estiver trabalhando com pós-antecipada. A antecipada, nós temos aqui o valor presente, então as parcelas, vezes 1 mais i elevado a n menos 1, e 1 mais i elevado a n vezes 1 mais i. Então, essa é a fórmula do valor futuro, o valor presente, né? Que trabalhando dentro da antecipada. E o valor futuro, né? Nós temos aqui o PMT, que é as parcelas, 1 mais i n elevado a n menos 1, dividido por i vezes 1 mais i. Então, aqui tem a legenda, né? O capital é o valor atual ou valor presente, o montante é o valor futuro, o PMT, que é o valor das prestações, né? A taxa, que é o I, né? E o N, que é o número de prestações que a gente vai utilizar. Bom, uma observação importante aqui para nós, né? Quando o exercício não especifica a forma de pagamento, ou seja, dar uma entrada ou no ato, né? Nós consideramos como pós-antecipada.
Ou seja, o primeiro pagamento ocorre no final do período, não no momento zero, ou seja, então eu não dei entrada. As séries antecipadas são mencionadas explicitamente ocorrendo, né, o pagamento, ou seja, no ato. Então, é quando a gente dá uma entrada, né, como em alguns financiamentos, como pagamento à vista. Então, essa é a diferença que é importante a gente ter na hora que a gente está lendo o exercício, né? Se ele falar para você que deu uma entrada, então você usa a fórmula da série antecipada. Se não apareceu nada, você usa, então, a fórmula do pós-antecipado aqui. Bom, na verdade, no meu estava modo de apresentação aqui, então ele ia passando aqui uma por uma aqui. Mas aí eu trouxe, então, dois exercícios, né? O primeiro é uma TV de 29 polegadas, foi financiada em 12 parcelas mensais iguais e consecutivas de R$ 100. Sabendo-se que a taxa de juro cobrada pela loja é de 5% ao mês e que a primeira prestação foi paga no ato da compra. Então, isso aqui, ó, é importante. Então, ele está já falando para você que foi no ato a primeira prestação. Então, quanto pagaria pela TV se comprasse à vista, né? Então, nós temos aqui algumas informações, né? O valor, né, presente que eu estou querendo saber, eu não sei. Eu tenho o valor do N, que é 12 parcelas. Eu tenho o I, que é 5%, né, ao mês. Então, significa o quê? Sempre a gente trabalha na forma centesimal aqui. Então, eu peguei o 5 dividido por 100, nós chegamos em 0,05 aqui. E nós temos as parcelas, que são R$ 100 por mês. Então, aqui, né, eu coloquei aqui, a série é antecipada. Por quê? A primeira prestação ela foi paga no ato da compra. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Valor presente, né? Parcelas vezes 1 mais i elevado a n menos 1, e 1 mais i elevado a n vezes i vezes 1 mais i. Então, substituindo os valores, nós temos aqui o PMT, que é a parcela que nós temos R$ 100. O 1 é da nossa fórmula, mais a taxa. Então, ela tem que ser a taxa transformada, 0,05, e elevado a 12, menos 1. Aqui no denominador, nós temos 1 mais 0,05 elevado a 12, vezes o valor da taxa transformada 0,05 também, e vezes 1 mais 0,05. Então, aqui, nós vamos fazer essa soma aqui, né? Então, 1 mais 0,5 ficou 1,05 elevado a 12. Aqui embaixo, também no denominador, 1 mais 0,5 ficou 1,05 elevado a 12, elevado a 12 aqui, que é o nosso tempo aí. E vezes 0,5 e ainda vezes 1,05. Então, aqui, aí você vai ver a maneira mais fácil de você resolver, né? Então, ou seja, você tem essa parte aqui, né? Que é 1,05 elevado a 12 menos 1, e 1,05 elevado a 12. Então, eu resolvi aqui primeiro 1,05 elevado a 12. E depois, no final, eu vou mostrar ali como é que a gente faz na calculadora científica ali. E 1,05 elevado a 12. Então, resolvendo 0,5 a 12, nós vamos chegar a 1,795856,326 menos 1 aqui. Da mesma maneira aqui embaixo, né? Como é o mesmo valor, então vai dar 1,795856,326. Só que agora aqui vezes 0,5. Bom, aí eu peguei, então, essa primeira parte aqui, 1,795856326 menos 1, nós vamos chegar em 0,795856,326. E 1,79585632,6 vezes 0,5, nós vamos chegar em 0,089792816. Então, aqui continua multiplicado por 1,05 aqui. Aí agora, né, você pode escolher, você pode dividir, depois multiplicar e multiplicar. Mas eu dividi aqui primeiro. Então, eu peguei o 0,795856,326 dividido por 0,89792816. Eu cheguei nesse valor que está no parênteses aqui, que é 8,86,325,1666.
Agora eu multipliquei 100 vezes o 8.632,51,666, vezes 105. Aí eu vou achar, então, o meu valor presente, né, que é o valor que eu quero, se eu comprasse à vista, ele seria 930 nessa multiplicação aqui, 64, 14, 249. Mas, como a gente deixa duas casas, né, após a vírgula, então o valor, né, do presente, ou seja, o valor à vista, seria 930,64 a compra desse bem aqui, ou seja, da televisão, né? Ok? Bom, vou apresentar o segundo. Então, nós temos aqui, um investidor aplica mensalmente 2.000 em um fundo de investimento que remunera as aplicações à taxa de juros composta de 2% ao mês. Se o investidor fizer 7 aplicações, qual o montante no instante do último depósito? Então, ó, veja que o exercício anterior ele falou que a primeira foi no ato, ou seja, na entrada, né? Aqui não, aqui ele não fala nada disso. Então, quando ele não fala nada disso, aí você tem que usar então a série pós-antecipada. Então, ou seja, você vai usar a fórmula da pós-antecipada aqui. Então, nós temos aqui o valor futuro, né? Eu não tenho. Eu tenho aqui o N, que é igual a 7, né? Que é o tempo das aplicações aqui. Eu tenho a taxa, que é 2% ao mês, também divide por 100, transforma em centesimal, 0,02. Nós temos aqui o PMT, né? Então, o PMT 2.000 por mês, ou seja, a parcela que nós estamos aplicando, né? E aí, agora, nós usamos, então, essa fórmula, que é o valor futuro, parcelas, 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por i. Então, agora eu substituo as parcelas 2.000, 1 mais o valor transformado da nossa taxa, 0,2 elevado a 7 menos 1, e dividido por 0,02. Então, nós temos aqui, né, aqui eu repeti novamente, mas aqui embaixo eu já somei. Ó. Então, ficou 1,02 elevado a 7, essa soma aqui do parênteses, elevado a 7 menos 1, dividido por 0,02, que é o valor da nossa taxa. Eu elevei isso aqui, né, 1,02 elevado a 7, chegou a 1,148685668, menos 1. Tirei aqui o 1, aqui, né, então, esse valor menos 1, nós vamos chegar em 0,1486856668. Então, aqui eu faço a divisão, então, fiz a divisão aqui normalmente, cheguei nesse valor que está entre parênteses, que é 7,4342,834, e multiplicado pelas nossas parcelas aqui. Então, nós vamos ter um valor, né, futuro de 14,865668. Então, ou seja, que na verdade, né, seria 14,868, arredondando aqui, né, como nós temos aqui o 6, então arredonda aqui para 7. Então fica 57 aqui o valor. Então esse é o segundo exemplo aqui. Aí, como eu falei, né, na calculadora, né, científica, se você usar uma dessas aqui, né, então o que que a gente faz? A gente pega esse valorzinho aqui que nós estamos trabalhando aqui, é 102 elevado a 7. Então, nós vamos pegar, nós vamos digitar 102, vamos apertar, como ele está falando aqui, né? A gente chama ele de... É o circunflexo, mas é um chapéuzinho que nós falamos aqui, né? Então, a gente aperta esse circunflexo aqui, coloca igual, e aí nós vamos achar o resultado que nós queremos lá, né? Aí, da mesma forma aqui, né? Então, se você pegar 105 elevado a 2, então você vai pegar 105, aperta aqui essa tecla de chapeuzinho e eleva a 12, né? Bom, como o professor, né, Aderaldo falou, a gente não tem muita convivência assim com o HP, mas eu fiz uma pesquisa aqui, né, para ver como que a gente poderia calcular essa situação aqui. Então, na HP, você poderia digita o número, né? Então, você vai digitar 102, aí você vai apertar a tecla Enter, depois você digita
o 7, que é o índice que está aqui, né? Ou seja, o expoente que está aqui, e depois pressiona Y, que é uma teclinha que é parecida, Y elevado a X, né? Aqui na coisa ele tem também, mas é o Y elevado a X, ou seja, Y elevado. Aí, quando você aperta Y elevado, você aperta igual, aí você vai ter no final o resultado que você quer aí. Ok? Vou voltar aqui, tá? Aí, qualquer coisa, qualquer dúvida. Vou tirar. Então, voltando aqui, aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vou ver aqui. Deixa eu ver a pergunta da menina aqui. Ah, então ele está falando aqui que eu fiz a pesquisa ali, pela pesquisa ele deu aquilo. Então, ele está falando que só jogar o tempo em N e já fará esse cálculo. Então, maravilha aí. Ok? Ok, Denise? Então, acho que é isso aí. Certinho. Obrigada, professor. Aí ele diz ainda que é simples ali. Ah, então, tá bom. Ok. Tá com você, Denise. Pode compartilhar então, professor Anderson. Olá pessoal, boa tarde, Denise, Desi, Deraldo, bom demais estar com vocês aqui, tudo bem, alunos? Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre séries não uniformes de pagamento. Vocês estão me vendo e ouvindo bem, pessoal? Coloquem no chat, por gentileza, aí. Vamos lá. Estou subindo a minha tela aqui. Aí, qualquer coisa, então me avisem aí no chat, por favor, se não estão ouvindo, se não estão me vendo, tá? Já subi minha tela. Maravilha, ele falou que vai precisar sair agora, mas volto no gravado para estudar a unidade 8. Volta sim, Eliane, pelo amor de Deus. Pessoal, o professor Desi ficou a cargo aí das séries uniformes de pagamento e eu vou para o negativo aí, fico não, né? Fico com as séries não uniformes. Os professores comentaram que, poxa, não tem tanta... não estão acostumados a HP12C, né? Eu não estou acostumado a calculadora científica, né? Legal, mas é fantástica a calculadora científica, tá, pessoal? Eu, sinceramente, acho ela brilhante, fantástica. Usem os recursos que vocês têm à mão e, se puderem usar HP12C, usem também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu sou o Anderson, tô com as turmas de matemática financeira, né? Fiz contabilidade, controladoria e contabilidade, estudei produção, gerente de produção, sou formado, graduado em ciências contábeis, já passei por algumas empresas, né? Estou um tempinho aí na docência e sou da FATEC aqui de Bragança Paulista, né? Já dei aula na FATEC de Santana do Parnaíba, mas atualmente só estou aqui na FATEC
de Bragança Paulista e estou aqui com vocês no curso de Gestão Empresarial EAD, no GEMP. Tá bom, pessoal? Então, começando, né, quando a gente fala de séries de pagamentos, literalmente são séries de pagamentos, né? Nós temos pagamentos, saídas do caixa, saídas do fluxo de caixa, ou até mesmo entradas, né? Nós falamos pagamentos, mas às vezes podem acontecer recebimentos. E às vezes, na grande maioria, acaba sendo resultados líquidos, fluxos de caixas líquidos. Quando a gente fala de fluxo de caixa líquido, quer dizer que as entradas já foram deduzidas das saídas e o que sobrou naquele caixa, naquele fluxo de caixa, é efetivamente o que a gente vai trabalhar. Então, quando nós falamos de séries não uniformes, nós temos basicamente, tá, pessoal? Eu estou olhando para duas telas, qualquer coisa vocês me avisem aí. Olho para cá, para vocês, para a câmera e para aqui minha segunda tela para poder gerenciar aí a nossa transmissão, tá bom? A nossa apresentação. Então, basicamente, quando a gente fala de séries não uniformes de pagamentos, nós temos as séries de pagamentos variáveis progressivas, como o próprio nome já está falando, né? Elas são progressivas e a grande sacada, né, quando a gente fala de séries não uniformes, é justamente a diferença, né? Então, isso aqui é um fluxo de caixa. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Isso aqui é um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Né? Uma linha na horizontal onde a gente tem o período, não é? A gente tem o tempo da esquerda para a direita, período zero, período inicial, né? Período zero, período 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse é um fluxo de caixa com 5 períodos. O período depende, pode ser dias, mês, ano, trimestre, quadrimestre, semestre, aí depende, né? Então, isso é um fluxo. E aí, nesse fluxo, nós temos as entradas sendo mencionadas com setinhas para cima e as saídas de fluxo com setinha para baixo, ok? Então, geralmente, setinha para cima é a entrada no fluxo de caixa, ou se for um fluxo de caixa líquido, que é o que a gente trabalha constantemente, o fluxo de caixa líquido é o resultado líquido já descontando entradas e saídas. Tudo isso tem que ser evidenciado, tudo bem? Quando nós falamos de uma série de pagamentos não uniformes, variáveis e progressivas, nós estamos falando justamente que essa série progride ao longo do tempo. Série não uniforme, que essas entradas, saídas ou resultados líquidos não são iguais. Então, basicamente, a primeira série de pagamentos não uniformes, variáveis progressivas. A segunda é uma série não uniforme de pagamentos diferidos. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas você não falou que são as entradas, as saídas ou os resultados líquidos são diferentes? E aí você traz para a gente aqui uma série com pagamentos iguais, do mesmo valor, né? Ou entradas, ou saídas, ou fluxo de caixa líquido na mesma, com os mesmos valores, na mesma situação. Pois é, pessoal, só que tem um detalhe aí, né? Ó, se a gente olhar aqui, ó, do período inicial até o final do período 4, nós não temos entradas, não temos saídas e não temos resultados líquidos. Então, esse é um período, ó, onde não acontece nada em termos de entradas, saídas ou resultados líquidos. Aí vem a pergunta, mas você não falou para a gente juros compostos, juros simples, né? Não tem isso nas nossas unidades de aprendizagem, 2, 3. Ok, pessoal. E aí que está a grande sacada, né? Quando a gente fala de uma série não uniforme de pagamentos diferidos, nós temos um período onde não acontece nem entrada nem saída do fluxo de caixa, e nem sobras ou perdas em termos de fluxo de caixa líquido, lucro ou prejuízo. É um período onde a gente chama de carência, e já vou falar mais um pouquinho. Dizer que não está acontecendo nem entrada nem saída do fluxo de caixa, não está acontecendo nada, também não é verdade, porque o fluxo de caixa pode não ter nem entrada nem saída nem resultado líquido, mas pode acontecer que nesse fluxo de caixa ocorra a capitalização, ou ainda pode acontecer uma saída desse fluxo de caixa que não impacta no capital. Aí é uma série diferida, é uma série não uniforme, né? Realmente pode acontecer que nesse período não tenha amortização do capital, mas tenha o pagamento dos juros que incidem sobre esse capital nesse período. Tudo bem, pessoal? Então, uma rápida visão aí para vocês. Quando nós temos essa série de pagamentos uniformes não diferidas, né? Série de pagamentos não uniformes diferidas, a gente tem o período da carência. O que é o período da carência? O período da carência é onde a gente não tem amortização do capital, certo? Se não tem amortização do capital, pode ter o pagamento dos juros ou pode ter a acumulação dos juros.
Tudo bem, pessoal? Maravilha? E aí o professor desse também já comentou, e na live anterior a essa, né, já devem ter comentado, nós temos os períodos o período de capitalização, as capitalizações pós-antecipadas e antecipadas. Então é importante a gente estar bastante atento com relação a isso. O regime de capitalização composto, o regime de capitalização simples. Geralmente, o que acontece? Nós trabalhamos com as séries de pagamentos, nós trabalhamos em matemática financeira, geralmente, inclusive quando não se diz nada, com a capitalização pós-antecipada e regime de juros compostos. Então, é o usual, é o que acontece na vida no mercado, regime de capitalização composta com capitalização pós-antecipada, né? Final de período aí. Tudo bem? Maravilha? Ah, mas Anderson, acontece no período inteiro? Acontece, né? Mas aí é no final do período que a gente tem a pós-antecipada em detrimento à antecipada. Tudo bem, pessoal? Isso não quer dizer que períodos de carência signifiquem anistia. Anistia é um não pagamento. Maravilha? Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Dá um salve para mim no chat aí para saber que vocês estão por aí ainda, né? Ó, maravilha? Tem uma outra live aí, às 3 de sistema de informação. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar um exemplo rápido aqui, né? Um exemplozinho bacana, com alguns conceitos, onde uma empresa de gestão de estoques tem no seu centro de distribuição, no seu CD, ela está pensando em comprar uma esteira eletrônica. Essa esteira eletrônica vai melhorar a eficiência no processo de movimentação de material dentro desse armazém, dentro desse CD. Tudo bem? Maravilha? Esse equipamento hoje está orçado em R$60 mil. Esses R$60 mil a empresa tem recurso para pagar à vista. Olha que interessante, hein? Ela está disponível esses R$60 mil para a empresa comprar essa esteira. E aí, o pessoal da engenharia de processos, eles observaram que se essa esteira entrar em funcionamento agora, eles vão ter retornos de custos, retornos líquidos, né? Redução de custo, na ordem de 15 mil no primeiro ano, 18 mil no segundo, 22 mil no terceiro ano, 25 mil no quarto e 28 no quinto. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então isso aqui é redução de custo, ó, nós vamos reduzir. Mas, Anderson, então não é nem entrada nem saída de fluxo de caixa, né? Na verdade, isso aqui, se eu vou reduzir esse custo, é uma entrada no meu fluxo de caixa. Tudo bem? Maravilha? Redução de custos. Maravilha. Vale a pena ou não vale? Aí o pessoal lá de financeiro, o pessoal do departamento financeiro falou o seguinte, olha, nós temos uma taxa de desconto aí, ou seja, se a gente aplicar esses 60 mil, nós vamos ter aí um investimento, né, ao médio aí, uma média de 10% ao ano. Ou seja, vamos simplificar aqui. Se a gente pegasse esse dinheiro emprestado para comprar essa máquina, nós estaríamos pagando aí, na média, 10% ao ano. Tudo bem? De juros. Estou molhando o bico aqui. E aí vem a pergunta, vale a pena ou não vale a pena? Vamos dar uma olhada nesse fluxo de caixa aí? Como é que fica esse fluxo de caixa? Esse fluxo de caixa fica assim, ó. Então, no momento 0, não temos nada por hora. No momento 1, passou um ano, a gente vai economizar 15 mil. No segundo ano, 18 mil. No terceiro ano, 22 mil. No quarto ano, 25 mil. E no quinto ano, 29 mil. Tudo bem, pessoal? Puxa vida, será que vale a pena? Lembrando que, agora eu vou fazer um adendo aqui, ó. Lembrando que no momento 0, aqui, ó, nós vamos ter uma saída de quanto? Uma saída de 60 mil reais, que é o valor do investimento que a gente está fazendo. A pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena todas essas reduções de custos? Lembrando que aqui sim nós estamos falando de uma série progressiva, uma série não uniforme de pagamento. Tudo bem? Puxa vida, como é que eu descubro isso? Bom, primeira coisa aí que a gente tem que saber, vamos fazer o seguinte, já que eu estou pagando 60 mil nessa máquina agora, eu estou com 60 mil de investimento nessa máquina, vamos trazer esses valores aqui então da série não uniforme de pagamentos, vamos trazer os 5 anos aqui a valor presente? Poxa, Anderson, caiu lá no nosso fórum avaliativo
algumas concepções sobre o valor presente e valor futuro. Sacada, pessoal, sacada, né? Muitas vezes a gente tem uma dívida lá na frente, traz essa dívida para hoje para saber se realmente está valendo a pena. É primordial. Ou a gente tem quanto vai pagar, a gente tem o valor presente para a gente saber qual é a taxa efetiva de juros. Então, esse era um ponto de discussão lá no nosso fórum avaliativo. Tudo bem? Vamos pegar esses valores presentes, vamos trazer esses valores futuros. Valores futuros. E vamos trazer todos eles a valores presentes? Vamos lá? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos pegar lá na página 6 do nosso material texto, pessoal. Lá na unidade de aprendizagem 3, página 6, vamos pegar a formulinha do valor presente. O que é o valor presente? É igual ao valor futuro dividido de 1 mais i elevado a n. O i é a nossa taxa e o n é o nosso período. Então, presta atenção aí, porque a gente vai ter que fazer, nós vamos ter que fazer o valor de PV, né, de VP, do valor presente em português, né, em inglês é o present value, né, vamos trazer o valor de VP ou PV de cada um a valor presente, o valor futuro de cada redução de custo a um valor presente. Lembrando que N1 para o primeiro ano, N2 para o segundo, N3 para o terceiro, N4 para o quarto e N5 para o quinto período. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer aí, ó. Lembrando que a taxa de desconto, ou seja, se a empresa pegasse 60 mil emprestado hoje, quanto ela pagaria em média desse dinheiro ao longo desses 5 anos? Então, substituindo no ano 1, nós temos uma redução de 15 sobre 1 mais uma taxa de 10 e um período de 1. Nós temos 13.676,76. No ano 2, 18 sobre 1 mais 0,10 elevado a 2, o valor presente de 14.876,03. Ok? Vamos para o período 3? Período 3, pega o valor de período 3, que é 22 mil, uma redução de custo de 22 mil no ano 3, e trago o valor presente, tendo 16.528,93. Vou para o ano 4, pega a redução de custo de 25 mil, trago para o período 0, nós vamos ter 17.075,34. E por fim, vou lá no quinto ano, pego no quinto ano o valor futuro de 29, a redução de custo, que nós vamos ter no quinto ano de 29 mil reais, trago para o momento 0, eu tenho 17.385. No final das contas, o que nós temos? Valor presente 1, valor presente do período 2, valor presente do período 3, 4 e 5. Estão aí, ó. 13 no primeiro ano, 14 no segundo, 16 no terceiro, 17 no quarto e 17 no quinto. Vamos lá. E se a gente somar tudo isso, o que nós temos? Se a gente somar, então, todos esses valores presentes? Se a gente somar os valores presentes, nós vamos ter um valor presente total de redução de custos no momento 0, de 79.502. Lembrando, regrinha importante da matemática financeira, só podemos somar, subtrair valores se todos os valores estiverem no mesmo momento, né? Aí é a brincadeira do filme lá, né? De Volta para o Futuro, né? É um filme que olhou bem essa matemática, né? A matemática financeira, De Volta para o Futuro, né? Tem que ser, nós só podemos comparar valores se eles estiverem no mesmo período. E agora sim, estão todos no momento 0, tá bom? Quanto que a gente tem de todos a redução de custos descontada a 10% ao ano, lá no momento 0? 79.502. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Agora que vem a grande sacada. Qual que é a grande sacada? Podemos comparar a soma dos valores presentes, que são as reduções de custos, com a soma dos valores presentes da série de pagamentos não uniforme com o valor do pagamento? Opa! Espera aí, ponto importante. Se nós estamos tendo todas as reduções de custos, nós puxamos o valor presente para o momento 0, que é o momento 0 onde nós estamos fazendo investimento de 60 mil, olha que interessante. As reduções de custo vão dar no momento 0, nós vamos ter uma redução de custo de 79 mil. Nós estamos investindo 60. Será que vale a pena, pessoal? Pô, para iniciar nossa análise, é óbvio que a gente precisa de muito mais comparações, muito mais situações, muito mais cálculos, mas inicialmente aqui, só para a gente startar, poxa, eu estou investindo 60 mil e estou tendo um ganho aí de 19.502 só de saída, né? Ó,
pô, já começa a valer a pena, já está começando a valer a pena. Existem outras maneiras mais sofisticadas? Existe, vocês vão aprender, vocês vão ter uma disciplina de gestão financeira, vão ter mais disciplinas de gestão de finanças no nosso curso de gestão empresarial, que vai acoplar, que vai trazer complementos a essa disciplina de matemática financeira. Né? Mas de start, para a gente começar uma análise dentro da matemática financeira, já está valendo muito a pena comprar essa esteira. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Temos dúvidas aí? Sim ou não? Dúvidas? Sim ou não, pessoal? Não? Tudo bem? Então, maravilha, pessoal. Eu vou terminando a minha parte por aqui, desejando aí para vocês boas atividades e boas avaliações. Professora Denise, estou por aqui. A palavra é sua. Obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, professor Anderson, professor Desi, professor Aderaldo. Alguém mais tem alguma dúvida? Pessoal, eu vou juntar agora o material certinho. Depois eu vou mandar para os professores. Eu acho que tem uma dúvida ali, Anderson. E aí Opa, também vamos vou lá, fazer a vamos gravação, lá. vou baixar o material e o vídeo, tá, gente? Só para finalizar aqui para o PD, pessoal, então não deixe de levar a calculadora na prova, porque vocês viram que não tem como fazer sem a calculadora, né? Não dá. E quanto às fórmulas, está nas questões, está no formulário. Se não tiver no formulário, está no enunciado da prova, na introdução do enunciado. Então, é sempre importante ler o enunciado com calma, tá? Pode ir, professora. Legal, imagina, Denise, tranquilo, né? É importante a calculadora, tanto a científica como a HP12C, vai ser uma mão na roda na avaliação de vocês, porque vocês vão ganhar muito tempo com isso. Então, vale a pena aí, não só ter a calculadora, mas o investimento no tempo. O Gustavo está perguntando, se fizéssemos um rendimento de 60 mil e somássemos os valores da redução de custos, seria certo? Então vamos lá, Gustavo. Não seria certo, né? Por quê? Porque a redução de custo era a entrada no caixa e os 60 mil seria a saída. Então eu vou pedir para você esperar um pouquinho as disciplinas de finanças aí do curso. Conforme você for avançando, você vai perceber que, na verdade, a grande sacada é pegar o valor do investimento dos 60 mil e fazer menos os 79, que é o ganho dos 19. E aí tem um nome para tudo isso. Eu não vou adiantar para você, né? Senão eu vou adiantar o seu curso. Mas alimenta a sua expectativa aí e a sua paciência. Vai valer a pena, tá bom? A gente começa a jornada aqui em matemática financeira, vocês terminam lá nas disciplinas avançadas de finanças no curso. Tá bom? Abraço aí, valeu. Obrigado, Denise. Pessoal, então acho que é isso. Agradeço a presença dos alunos que estão aqui até o final com a gente, dos alunos que já tiveram que sair, né? E do pessoal que vai assistir depois. É, também que assistam e seja uma boa aula. E parabenizo vocês também, né? Por estarem aqui, pelo curso que vocês escolheram, pela faculdade, nosso curso é um curso difícil, né, gente? Então não é fácil fazer. Nosso EAD é um EAD sério, de qualidade. Então, vocês estão de parabéns, tá? Por estarem aqui, se esforçando, correndo atrás, e é isso que vai fazer a diferença lá na frente, pode ter certeza. O próximo teremos mais duas, né, gente? Pessoal, muito obrigada, então, pela presença de todos. Vou parar aqui a gravação.